Essa é uma aula do professor Aquino. Inscreva-se no canal. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao curso de pré-cálculo. Eu sou o professor Aquino e nessa videoaula nós vamos estudar a função polinomial do primeiro grau, também conhecida como função afim. Nós vamos ver a definição, algumas propriedades básicas e o gráfico. Mas antes de fazer isso, os recados. Deixa logo o seu curtir, antes que você esqueça de fazer isso. E se você já está inscrito no canal, ótimo, faz parte aqui da nossa comunidade. Se não está inscrito, você está esperando o quê? Inscreve-se, ajude esse canal a crescer para que ele possa chegar a mais alunos e ajudar na formação de mais pessoas. E também, não esqueça, você pode ajudar quem lhe ajuda. Acesse www.lsmaquino.org/ajude. Qualquer doação que você fizer vai ser bem-vinda, vem me ajudar a manter esse canal aqui com conteúdos livres e gratuitos. Vamos agora lá para a videoaula. Vejamos então a função polinomial do primeiro grau. Então você me dá uma função f de R em R que tenha esse formato aqui para a imagem. Olha só, f de x é igual a ax mais b, onde esse a e esse b são números reais, sendo que a não pode ser zero. Nós chamamos essa função f de função polinomial do primeiro grau, ou simplesmente função afim. O número a é chamado de coeficiente angular, enquanto que o número b é chamado de coeficiente linear. Bom, temos aqui alguns exemplos. A função f, que vai ter essa imagem aqui, ó, f de x igual a 4x menos 2. Quem é o coeficiente a, ou coeficiente angular? É o 4. Quem é o coeficiente linear, ou b? É o menos 2. Agora, essa outra função polinomial do primeiro grau, só que agora a variável é t. Então, ó, g de t é igual a menos 1/5 de t, menos 1. Quem é o coeficiente angular, ou o coeficiente a? É menos 1/5. Quem é o coeficiente linear, ou b? Menos 1, belezinha? Então, veja aqui, tendo esse formato aqui, um certo número real vezes a variável de entrada, né? Ou seja, a variável do domínio, mais um certo número real. Isso aqui nós temos, onde esse número real multiplicando a variável de entrada não pode ser zero, né? Aí nós vamos ter uma função polinomial do primeiro grau. Vamos ver mais algumas propriedades dessa função. Vejamos, então, algumas propriedades para a função polinomial do primeiro grau. Então, você me dá uma função polinomial do primeiro grau, de R em R, que tem aqui o formato padrão, né? f de x igual a x mais b. Bom, essa função ela vai ser o seguinte. Primeiro, ela é bijetora, né? Ou seja, a função f ela é injetora e sobrejetora, belezinha? Uma segunda propriedade é que a função inversa dessa função f é também uma função polinomial do primeiro grau. Então, se você faz a função inversa disso aqui, o que você obtém é uma outra função polinomial do primeiro grau. O gráfico dessa função f é uma reta, e nós vamos explorar um pouquinho mais sobre o gráfico daqui a pouco, usando um programinha chamado GeoGebra. A raiz de f, ou zero de f, vai ser o seguinte. Bom, o que é o zero de uma função ou raiz de uma função? É o valor do domínio, né? Ou seja, o x, para o qual a nossa imagem é zero, ou seja, é o valor de x para o qual f de x é igual a zero. Bom, mas se f de x é igual a zero, e eu sei que o meu f de x é ax mais b, o que eu quero resolver é ax mais b igual a zero. Se eu isolo agora o x, né? Passo o b para cá, vai ficar menos b. Passo a dividindo, vai ficar dividido por a. Então, no final, você vai ter que x igual a menos b sobre a é o zero, ou a raiz dessa função f, belezinha? Bom, agora que a gente viu esses dados básicos, vamos ver um pouco mais sobre o gráfico dessa função f lá no GeoGebra. Vejamos então aqui no GeoGebra um pouco mais sobre o gráfico da função polinomial do primeiro grau. Vamos começar criando aqui no GeoGebra o que eles chamam de controle deslizante. O controle deslizante basicamente é um coeficiente que você cria, né, no intervalo que você quer. Ó, então vai ser um número a que vai de menos 5 a 5. Vamos criar esse coeficiente e vamos criar o outro coeficiente que vai ser o b, né, um número também de menos 5 a 5. E eu vou usar esses dois coeficientes para a gente fazer aqui, ó, vamos criar aqui na barra de entrada agora o gráfico, que é o f de x igual a ax mais b. E como era esperado, o gráfico dessa função polinomial do primeiro grau é uma reta. Nosso objetivo agora vai ser o seguinte: se a gente varia esse coeficiente a e esse coeficiente b, o que acontece com o gráfico? Bom, vamos ver aqui o a primeiro. Quando a gente vai mudando, olha só, o que vai acontecendo com o gráfico? Perceba o ângulo em relação ao eixo x que esse gráfico dessa função faz. Olha só, quando você vai alterando o a, vai alterando o ângulo, né? Se você quiser ver um pouco melhor, olha só, vamos botar aqui uns pontos, só para a gente poder verificar. Então, ó, vou botar aqui na interseção do gráfico com o eixo x e aqui na interseção do gráfico com o eixo y, tá? Deixa eu fazer aqui agora o ângulo, ó. Vou pegar o ângulo, o A, o B e o C. Beleza, é no sentido aqui, ó, vi que eu cliquei no sentido anti-horário, né? Vamos lá. Quando eu agora movimentar o valor A, você vai ver que vai mudar esse ângulo aqui, olha só, ó. Ele vai aumentando ou diminuindo, tá vendo, ó?
Ele vai fazendo, alterando. Então, esse coeficiente A, ele está relacionado com o ângulo que essa reta faz com o eixo x. E daí esse nome de coeficiente angular, tá bom? E qual é a relação entre esse número, que no caso aqui é o coeficiente angular, e esse ângulo realmente em graus que aparece aqui? Bom, existe uma relação trigonométrica chamada tangente, que nós vamos ver ainda mais para frente nesse curso, que aqui se a gente calculasse a tangente, ó, tangente desse ângulozinho alfa, olha só, o ângulo alfa aqui no caso que ele está como sendo 26,57, né? Se a gente calcula a tangente desse ângulo, olha o que acontece. O valor que obtém é justamente o valor do coeficiente A. Então veja, o coeficiente A numa função polinomial do primeiro grau corresponde à tangente do ângulo formado entre a reta e o eixo x. Então, ó, vou variar mais um pouco aqui, olha só. Digamos, ó, opa, para lá, eu fiz foi movimentar aqui o ponto, o rótulo do B, né? Eu quero movimentar o A, olha só, ó, movimentei, sei lá, aqui, por exemplo, 2.1. Então, o ângulo que ele forma aqui foi 64,54 graus, né, aproximadamente. Qual foi o valor aqui da tangente? 2,1. Então, veja que coincide, qualquer valor que você colocar aqui, ó, o ângulo, você tira a tangente dele e te dá justamente o valor de A, belezinha? No caso aqui, 0,7, 0,7. Esse 0,7 aqui, lembrando que é a tangente do ângulo, né, ó, que é o ângulo aqui, que é 34,99, belezinha? Ok, então já vimos que o coeficiente A, ele lida, né, ele trabalha aqui com o ângulo formado entre a reta e o eixo x. Mas e agora o B, né? Então vamos deixar aqui no 1, vou tentar aqui deixar no 1, tá? Só para poder ficar bonitinho ali, cadê? Eita, vamos acertar, aqui. Bom, vamos variar o ponto 1, ou desculpa, vamos variar aqui o coeficiente B. Olha o que vai acontecer aqui, ó, com o ponto C. Percebe que esse ponto C, ele vai mudar, ele vai aumentar ou ele vai descer, tá vendo? Ó, ele vai subir ou descer. E além disso, veja o seguinte, que esse ponto C, olha para a quadrada y dele. No caso aqui, ó, 3,3, né? Ó, a quadrada C é 3,3. Veja quem é o B, 3,3 também. Então, na verdade, é o seguinte, o coeficiente linear, que é o B, ele vai dizer para a gente em qual posição no eixo y corta o gráfico da função polinomial do primeiro grau. Então, ó, se aqui for, sei lá, se aqui for 4, você vai ver que o valor lá do nosso ponto, ó, vou tentar botar no 4 aqui, vamos, aí, 4. Veja que o coeficiente é 4, né, que é o pro B, se você for agora onde corta o gráfico da função no eixo y, veja que é justamente no ponto C que tem a nossa coordenada 4, ou seja, o valor para y é justamente 4, e o valor para x, né, como era de se esperar, é 0, já que está cortando o eixo y, né? Então, veja que o coeficiente é independente aqui, o coeficiente linear, independente porque ele não está multiplicando a variável, né? Que é a variável da função, ele vai nos dizer onde corta o eixo y, tá bom? E se eu quiser agora ver onde é que corta no eixo x, né? Que nesse caso aqui está dando menos 4, ó. Ele corta no eixo x no zero da função, na raiz da função, né? Que a gente viu que é o quê? Que a raiz, a gente viu que ela é o valor de b, então menos o valor de b, né? Dividido por a. Então, se eu faço essa conta, ó, quanto é que deu menos o valor de b dividido por a? Bom, deu menos 4 aqui, olha só. Eu até escrevi raiz para facilitar aqui, ó, menos 4. Justamente onde ele corta aqui, o ponto B, se você pega, ó, o ponto B, o valor de x para ele é menos 4, e o valor de y é 0. Já que ele está em cima do eixo x, né, o y é 0. E se você for variando aqui, ó, digamos que eu coloco, sei lá, vou botar 2 aqui, ó. Vamos botar 2. Então, vai ser menos b sobre a. Então, menos b vai dar menos 2, dividido por 1 vai dar menos 2. Perfeito, a raiz deu menos 2, tá? Agora, digamos que eu coloque aqui o meu a como sendo, sei lá, como sendo, por exemplo, 4, né? Vamos botar aqui 4. Vamos lá. Eita, quase. É difícil às vezes acertar aqui. Bom, então 4. Ok. Qual vai ser o valor, então, do nossa raiz, né? Vai ser menos b sobre a. Então, menos o valor de b vai dar menos 2, dividido por 4, que é o valor de a, vai ficar menos 2 sobre 4, que é menos meio. Perfeito, ó, menos 0,5. Veja que é onde ele corta aqui, ó, o ponto B tem valor para x como sendo menos 0,5 e valor para y como sendo 0. Olha onde é que ele corta aqui, justamente no menos meio. Então, com isso a gente já sabe, né, onde é que corta no eixo y, que é no valor do b, do coeficiente linear, e onde corta no eixo x, que é no caso em menos b sobre a. A gente já sabe também que o coeficiente a está relacionado com o ângulo, né, formado entre a reta e o eixo x. E a gente já sabe também que o coeficiente b está relacionado com o ponto onde corta o eixo y. Belezinha? Então vamos agora voltar lá para a videoaula e fazer alguns exercícios para a gente poder treinar mais sobre essa questão aqui.
Vejamos aqui agora um exemplo, que é o seguinte: faça um esboço do gráfico da função f dada por f de x igual a 2x mais 6. Bom, eu já sei que o gráfico de uma função desse formato aqui, que é uma função polinomial do primeiro grau, é uma reta. Então, já sei que o que eu tenho a obter é uma reta. Beleza, então vamos fazer aqui, olha só, o nosso sistema de eixos mais ou menos. Então, digamos aqui o nosso eixo y, vamos, digamos aqui agora o nosso eixo x, finge que está mais ou menos bonitinho. Então, aqui é o nosso x, aqui é o nosso y, ok. Bom, eu sei que essa reta, ela vai cortar o eixo y e vai cortar o eixo x, né? Bom, onde que ela corta o eixo y? Eu sei que é no coeficiente linear, ou seja, o coeficiente independente aqui, né? Isso acontece também porque, veja, quando corta o eixo y, o x é zero, né? E se você faz f de zero, dá justamente 2 vezes 0 mais 6, 2 vezes 0 é 0, e sobra justamente o 6. Então, faz sentido que corte no eixo y no valor do coeficiente linear, beleza? Então, ó, digamos que o nosso 6 seja, sei lá, mais ou menos aqui, né? Vai ficar fora de escala, mas digamos que aqui seja o 6. Então, já sei que o gráfico vai ter que cortar aqui. Agora, onde é que corta no eixo x? Bom, vai cortar no eixo x na raiz, né? Onde que é a raiz? É quando a função, né, ou a imagem dela, f de x, seja 0. Então, eu quero achar o valor de x para o qual o valor de f de x é 0. Veja que aqui é o contrário, ó. Eu achei qual é o valor de f de 0, né? Ou seja, x era 0, eu achei que o valor é 6. Agora eu quero ao contrário, qual é o valor de x para o qual f de x é 0. Bom, então eu tenho que resolver 2x mais 6 é igual a 0. Então 2x é igual a menos 6, x vai ser igual a menos 6 sobre 2, x vai ser igual a menos 3. Ou seja, é aquela velha história, né? A nossa raiz vai ser menos b sobre a. Então, menos b dá menos 6 dividido por 2. Então, menos b sobre a vai ser menos 6 dividido por 2, que vai dar menos 3. Então, vamos lá. Se aqui é o nosso 3, então, desculpa, né? Se aqui é o nosso 6, o nosso menos 6, se eu tentasse fazer mais ou menos em escala, né? Seria mais ou menos aqui. Então, como eu quero menos 3, é mais ou menos aqui assim, olha só. Então, beleza. Então, agora, olha só, a reta que representa o gráfico dessa função é justamente essa reta passando por esses dois pontos. Então, ó, se eu tentar fazer mais ou menos aqui, ó, não vai ficar bonitinho. Era mais fácil eu tentar primeiro, ó, deixa eu tentar primeiro fazer a reta e depois marcar esse menos 3, vai ficar mais fácil. Então, olha só. Então, digamos que essa mais ou menos aqui, ó, é a reta, certo? Então, olha só, aí aqui vai ser o nosso menos 3. Beleza, então isso aqui vai ser o gráfico dessa função, um esboço do gráfico dessa função f de x igual a 2x mais 6, belezinha? Então, ache onde corta o eixo y, ache onde corta o eixo x e ligue a reta passando por esses dois pontos, ok? Vejamos agora esse segundo exemplo que diz o seguinte, olha só. Determine a reta que passa pelos pontos menos 1, 2 e 2, 5. Bom, vamos lá. Eu sei que o gráfico de uma função polinomial do primeiro grau é uma reta. Então, se eu achar a função polinomial do primeiro grau que passa por esses pontos, o gráfico dela, eu vou ter já, então, uma expressão para essa reta, tá bom? Então, veja bem, eu sei que uma função polinomial do primeiro grau, eu posso colocar no formato f de x é igual a ax mais b, a imagem dela. Então, o que eu tenho que fazer é achar o a e achar o b. Ele me deu o que passa por esses pontos. O que significa passar por esses pontos aqui, fazendo a relação com a função? Significa o seguinte, olha só, que se o x for isso aqui, o meu f de x é isso aqui, ou seja, se meu x for menos 1, meu f de x é 2. E aqui, se meu x for 2, o meu f de x é 5, tá bom? Ou seja, né, eu tenho o seguinte, eu tenho que f de menos 1 é igual a 2, e eu tenho que f de 2 é igual a 5. Olha só para cá, olha só. O x é menos 1, o f de x é 2. Então, f de menos 1 é 2. O x é 2, o f de x é 5. Ou seja, o f de 2 é 5. Belezinha? Aqui agora eu posso montar um sisteminha, né? Substituir x por menos 1, vai ficar menos a mais b é igual a 2. Agora, substituir x por 2, vai ficar 2a mais b é igual a 5. Bom, eu posso fazer esse exercício aqui pelo método da soma, né? Esse sisteminha de equações lineares. Nós já vimos em aulas passadas como é que resolve sistemas de equações lineares, né? Vamos fazer o seguinte aqui, vamos multiplicar por 2, tá? Que aí vai ficar o seguinte, olha só, vai ficar menos 2a mais 2b igual a 4. Multipliquei todos os dois lados da equação por 2. A segunda não fiz nada, eu repito. 2a mais b igual a 5. Ok. Fazendo agora pelo método da soma, menos 2a e mais 2a vai embora. 2b com b vai ficar 3b. E aqui vai dar 4 com 5 vai dar 9. Então, quanto é que vai ser o nosso b? Bom, o nosso b vai ser igual a 9 dividido por 3. Meu b é igual a 3. Então, achamos aqui, olha só, o b como sendo 3. Vamos agora achar o a, né? Para isso, a gente pega qualquer uma das duas equações e substitui o b por 3. Então, digamos que eu pego a primeira. Menos a mais o valor de b, que é 3, tem que dar igual a 2. Menos a é igual a 2 menos 3. Menos a é igual a menos 1, né? Porque 2 menos 3 é menos 1.
Posso multiplicar ambos os lados dessa equação aqui por menos 1, né? Vai ficar menos A por menos 1 vai dar A, e menos 1 vezes menos 1 vai dar 1. Então, meu A é 1. Ou seja, quem é a minha reta, né? Vai ser o gráfico dessa função aqui, ó, f de x igual a, no caso de A, vai ser 1 e B vai ser 3, né? Então, vai ser x mais 3. Essa é a reta que tem como, essa função aqui, f, né? Ela que tem imagem f de x igual a x mais 3, ela dá justamente essa reta que passa pelos pontos menos 1, 2, 2 e 5. Se você quiser testar, né? Bota x como menos 1, você vai ver que o f de menos 1 vai ser 2. Bota x como 2, você vai ver que o f de 2 vai ser 5. Então, realmente, essa daqui é a reta que você está procurando, belezinha? Então, fizemos esses exemplos aqui, só para poder treinar, sobre funções polinomiais do primeiro grau, e nós vamos continuar falando sobre essa função nas próximas videoaulas. E então, o que você achou dessa videoaula? Ficou com alguma dúvida, tem alguma sugestão? Coloca na seção abaixo. Não esquece também de resolver esse exercício, estou colocando aqui para você poder treinar. E a gente pode falar sobre ele na seção de comentários também. Não esquece de deixar o seu curtir, se você ainda não deixou. E se você chegou até aqui e ainda não está inscrito no canal, inscreve-se, ajude esse canal a crescer. Vejo você nas próximas videoaulas do curso. Até mais e tchau!